Hoje nós vamos apresentar aqui os resultados de uma pesquisa realizada entre o Mercado Eventos e a CAP Amazon, e colher um pouco da percepção das agências de viagem sobre o futuro do segmento após a pandemia de coronavírus. Hoje quem me acompanha aqui é o Anderson Mazeto, editor do Mercado Eventos, e o conhecidíssimo Jean Felipe Perrol, diretor da CAP Amazon, também que atuou por muitos anos como diretor da Tour France para a América Latina. Queria dar bom dia a vocês e vamos direto aqui à pesquisa. Bom, como eu havia falado, essa pesquisa foi realizada em parceria entre o Mercado Eventos e a CAP Amazon. A gente ouviu cerca de 400 agentes de viagem. Esses agentes, eles são de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Fizemos perguntas como a percepção deles de quando o mercado vai retomar, quais as tendências que vão ser seguidas a partir de agora, e também o que eles enxergam como nichos que podem ser explorados nessa retomada de mercado. Eu vou começar aqui com o Perrol. Perrol, as respostas dos agentes elas foram muito curiosas, que apontaram logo para setembro como a retomada do mercado. Eu queria que você analisasse essa previsão e por que setembro está sendo apontado tanto por analistas quanto pelo próprio mercado como um mês possível para a retomada. Bom, a primeira pergunta realmente dessa pesquisa era para saber a opinião dos agentes, então, sobre a data provável da retomada. A gente já tinha ouvido bastante a opinião dos especialistas, que são, em geral, um pouco mais pessimistas, e dos clientes também. Nós vimos, até ontem saiu uma pesquisa, que os clientes brasileiros estavam vendo a retomada a partir de julho. Os agentes são cautelosos, mas razoavelmente otimistas. Mas a metade deles estão falando que a retomada vai ser mesmo em setembro. Alguns pensam que um pouco antes, uma boa parte pensa que vai ser só no fim do ano, mas pouquíssimos pensam, são 17% somente, estão colocando a retomada do ano que vem. Então, é uma avaliação, eu acho, razoavelmente otimista, mas também cautelosa. E nós podemos esperar, então, que a Semana da Pátria será, talvez, a grande retomada do turismo. Como o Perrol falou, tudo bom? Anderson, bom dia a todo mundo que está assistindo. Pode falar, Igor. Só para jogar essa pergunta para você, como você falou, aqui, como o Perrol falou, mais da metade dos agentes apontaram setembro como um mês que as pessoas vão começar a viajar novamente. Como você já tinha falado anteriormente, a gente até conversa aqui, se setembro as pessoas voltam a viajar, essas vendas começam antes, correto? Exatamente. Hoje, a prateleira dos agentes de viagem está vazia, não tem voo, os hotéis estão fechados, os parques, atrações. Para que as viagens ocorram em setembro, as vendas começam antes. E mais do que isso, a promoção começa antes ainda, ou seja, destinos, hotéis, todos os produtos turísticos vão ter que iniciar a promoção já antes disso, né? Talvez 1 mês, 2 meses antes. Essa é a nossa percepção, né? Embora seja não tão otimista, mas acho que a movimentação no trade começa antes de setembro. Perfeito. Perrol, eu queria saber de você, o que pode variar nessa percepção? Porque a gente sabe que a retomada começa como turismo doméstico, inclusive é uma das perguntas que a gente fez na nossa pesquisa, mas a gente ainda tem um cenário um pouco indefinido. Por exemplo, países como a Argentina só vão retomar o turismo doméstico em setembro, as viagens só voltam em setembro. Já na Europa, uma definição só sai agora essa semana, dia 13 de maio. Isso pode variar ainda daqui para frente, né? Essa retomada varia muito de acordo com que a restrição, até quando vai a restrição de cada país. Exatamente, Igor. A percepção da retomada, nós vamos ver na pergunta seguinte, se você pode colocar na tela, é muito diferente dependendo dos destinos. É claro, esse aqui todo mundo já está falando, já está sabendo, que o doméstico vai ser a primeira retomada, vai ser no doméstico. São 55% das pessoas que escolheram isso como sendo
a retomada mais rápida. Isso também é confirmado, por sinal, porque nós estamos vendo, por exemplo, no mercado chinês, já que a China já praticamente já está saindo da crise, a gente está vendo que mais de 100 milhões de pessoas viajaram nos últimos 30 dias, e até a Disney de Xangai já reabriu. Então, o mercado doméstico vai ser realmente o mais rápido, e com certeza ele vai começar devagarinho no mês de julho, com também a grande retomada a partir de setembro. A pesquisa também está fazendo umas diferenças nos destinos distantes. A primeira observação é que o que vai crescer mais rápido vai ser os destinos de proximidade, claro, em função também da reabertura que vai ter. Você citou a Argentina, é claro que dependendo dos países, a viagem necessita uma conjunção de fatores positivos dos dois lados. Mas, com essa ressalva, é realmente o setor de proximidade que vai crescer mais rápido. Esse aqui, a gente estava conversando na preparação dessa reunião, vai também se encaixar como outro movimento do turismo brasileiro, que é o crescimento mais rápido dos destinos de proximidade, América do Sul, Mercosul, até Caribe. Que nós temos no mercado brasileiro uma coisa bastante original a nível mundial. Em quase todos os países, 80% das viagens internacionais são em países de proximidade e somente 20% em países distantes. O Brasil tem uma repartição bastante diferente. 50% vão para muito longe e 50% para perto. É provável que, com a crise, e essas respostas dos agentes vão nesse sentido, nós vamos ver os mercados de proximidade, os destinos de proximidade, crescer muito mais rápido e muito mais cedo. A última observação que eu faço em função dessas respostas dos agentes é que eles estão muito conscientes também da importância da imagem dos países de destino na escolha dos viajantes. Nesse sentido, por exemplo, a Europa, que está saindo da crise mais rápido e aparentemente com uma vontade mais forte, com medidas de segurança bastante importante, está se saindo muito melhor que os Estados Unidos. Nós estamos vendo que 8% das pessoas pensam que a Europa vai sair mais cedo, contra somente 5% para os Estados Unidos. Por favor, só um minuto, desculpa interromper. O pessoal ainda está na sala de espera aqui no Click Meeting. Então, acho que a gente está tendo um problema na transmissão. Eu vou convidar a gente a começar novamente, tá? Porque no YouTube está funcionando, no Click Meeting o pessoal está na sala de espera, ok? Perfeito. Ok, sem problemas. Por favor, Igor, Jean-Philippe e Anderson, vamos retomar, porque aqui o pessoal no Click Meeting não estava acompanhando. Obrigada. Todos a bordo agora? Por favor, confirmem no chat, vocês estão nos ouvindo bem, vendo bem? Perfeito. A gente já percebe aqui alguns participantes na sala. Bom, retomando aqui, para quem já nos acompanhava no YouTube, nós estamos discutindo a percepção do agente de viagem sobre a retomada do pós-pandemia. A gente colheu uma pesquisa com cerca de 400 agentes de viagem, Mercado Eventos em parceria com a CAP e a Amazon, e tivemos alguns resultados interessantes relacionados aos nichos que podem ser explorados, a quando essa retomada acontece. Aqui do meu lado, Jean-Philippe Perrot, diretor da CAP e Amazon, e Anderson Mazeto, editor do ME. A Fernanda, da CAP Amazon, está mediando aqui o bate-papo. Vocês que quiserem mandar perguntas, tirarem dúvidas sobre o que vai acontecer nessa retomada, para serem respondidas aqui pelo Anderson e pelo Jean-Philippe, vocês podem mandar aqui pelo chat do Click Meeting e também nos comentários do canal do ME no YouTube. Bom, retomando aqui o que a gente tinha falado já, a nossa pesquisa, ela colheu dados de 400 agentes de viagem, agentes de São Paulo, na sua maioria, também Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Na esteira do que vem acontecendo, né? A gente tem 156 países no mundo ainda com restrições para viagens internacionais, e a gente quis saber dos agentes que estão em contato com esse cliente, sabendo do dia a dia, de quando eles querem viajar novamente, quando essa retomada de fato vai acontecer. Assim como o Jean-Philippe tinha falado aqui, para quem já estava ao vivo no YouTube,
Os resultados da pesquisa mostraram que a maioria dos agentes tem a percepção de que essa retomada, que os clientes vão voltar a viajar já em setembro. Perrol, você pode compartilhar novamente o porquê que setembro está sendo visto por esses agentes como um mês-chave para essa retomada das viagens? Logo nessa primeira pergunta, a gente percebe que foi muito interessante pedir a opinião das pessoas que estão na linha de frente, seja os agentes de viagem. A resposta deles realmente de colocar setembro como um mês-chave em termos de retomada das viagens. Seguindo o mês de dezembro, e alguns mais otimistas pensam que junho e julho, mas tem poucos pessimistas que pensam que vai ser somente no ano que vem. Esse aqui a gente vê que é uma opinião média. Os especialistas que nós ouvimos muito ultimamente sobre essa retomada são mais pessimistas, pensam que vai ser somente no fim do ano. E ouvindo os clientes, a gente viu ontem uma pesquisa que foi feita justamente para os clientes, mostra que eles estão com vontade de voltar a viajar até mais cedo. Então, é interessante de ver os agentes de viagem com um otimismo razoável para começar, grosso modo, seria na Semana da Pátria, que seria a grande retomada mesmo. Perfeito. Bom, Anderson, apesar de a imensa maioria apontar setembro como esse mês de retomada, a gente percebe que 2021 aqui, o pessimismo que o Perrol falou, aparece em segundo lugar com 17%. Por que esse segundo lugar de 2021? Por que esse pessimismo? Você consegue visualizar o porquê desse segundo lugar para 2021? Eu acho que tem uma coisa aí, as viagens realmente devem retomar agora nesse segundo semestre, mas aos níveis pré-crise, acredito que só em 2021 mesmo, e nem sei se para o início de 2021, mais para frente. Mas eu queria tocar num outro ponto referente a essa resposta. Os agentes de viagens têm essa percepção de que a maioria deles, que as viagens recomeçam em setembro. Porém, para que as viagens realmente recomecem em setembro, a movimentação no trade começa antes disso. Hoje, as prateleiras das agências estão vazias. Não tem voo, os hotéis estão fechados, parques, atrações. Então, para a retomada das vendas, a promoção, a capacitação e a formatação de produtos no trade começa antes, pelo menos 1 ou 2 meses antes. Então, a gente já vê os agentes de viagem se movimentando, fazendo capacitações, live, algumas operadoras já montando produtos para os feriados do segundo semestre. Então, a movimentação e as vendas devem começar antes disso, na minha visão. Perfeito. Bom, se as viagens na percepção do agente recomeçam em setembro, a percepção dele também mostrou que assim como todo o mercado vem falando, que essa retomada ela é pelo doméstico, né? É muito mais seguro você viajar para um destino, a sua língua, um destino próximo, num momento em que a segurança e a biossegurança estão em evidência. Então, você pode comentar para a gente aqui esse percentual que a gente teve de destinos que vão ser escolhidos nesse pós-pandemia? O doméstico, com a absurda maioria, 55%, seguido por América do Sul e Caribe, que também é próximo, Europa e América do Norte. E aqui uma curiosidade, a Ásia, que a gente pode falar que é o berço da pandemia, ela entrou em outras aqui com menos de 3%, o que passa uma sensação de insegurança para os viajantes. Comenta para a gente essa imensa maioria aqui do doméstico. Em termos de destinos prováveis para a retomada, os destinos prioritários, a opinião dos agentes bate exatamente com tudo que se fala em termos no mercado, tudo que é falado pelos especialistas e pelos próprios clientes nas pesquisas que já foram publicadas. Tem realmente uma maioria muito forte para o mercado doméstico. Esse aqui também bate com as coisas que a gente está vendo no mercado chinês, que é um mercado que já está saindo da crise, onde o mês passado já teve 100 milhões de viagens domésticas, e onde a gente vê que as grandes atrações, por exemplo, a Disney de Xangai, já reabriu com todas as medidas de segurança necessárias, mas já reabriu. Então, o doméstico, indiscutivelmente, vai ser o mais rápido, provavelmente antes mesmo do mês de setembro, vamos começar a ver esse mercado se movimentar. Os segundos destinos que são escolhidos são os destinos de proximidade.
mesmo se isso aqui depende também das medidas que serão tomadas do outro lado, a gente vê que quase 30% dos agentes pensam que vai ser a América do Sul e Caribe que vai ser o segundo destino prioritário nos próximos meses. Eu estava salientando que esse crescimento mais forte da proximidade deve ser também uma tendência muito forte do mercado brasileiro há alguns anos, que já começou há alguns anos, que vai continuar. Porque hoje o Brasil tem uma particularidade em que 50% dos viajantes são viajantes para muito longe e somente 50% para proximidade. Quando a gente compara com outros países da Europa ou da América do Norte, a gente vê que 80% dos viajantes vão para lugar de proximidade. Então, eu acho que essa tendência que nós estamos vendo pós-corona vai ser uma tendência forte que não vai nem parar por aí. Vamos ter um crescimento muito grande da Argentina, do Peru, da Colômbia, do Caribe, nos próximos anos, e a gente tem que se preparar para isso. A terceira observação que eu faço sobre os destinos que são designados pelos agentes é que a gente tem a percepção que eles estão muito cautelosos também em termos de destinos escolhidos para viajar em função da situação da doença. Acho que não é por acaso que a Europa, que está saindo já do coronavírus, e que foi muito rigoroso na luta contra a doença, está com 8% na escolha dos agentes, contra somente 5% para os Estados Unidos. Então, isso aqui também pode ser uma tendência forte dos próximos meses. Estados Unidos, aqui, América do Norte, atrás de Europa. Vocês creem que se reflete o fato de os Estados Unidos estarem agora serem o pico, serem o epicentro da pandemia, por isso que eles ficaram aqui atrás de Europa? Porque, naturalmente, eles aparecem à frente, né, para o público brasileiro. Vocês creem que o momento da pesquisa influenciou nessa resposta? Não, com certeza. O momento, com certeza, influencia. Tanto que a gente vê a Ásia com 3% aqui, em outros, e também os Estados Unidos, que é o destino preferido dos brasileiros no exterior, atrás da Europa, né? E a Europa com vários países. Mas eu acredito que tem um outro ponto que eu queria comentar aqui, que é o seguinte: o doméstico e os países próximos têm um percentual maior, também acredito porque por conta do perfil que esse novo consumidor de viagens vai ter pós-pandemia, que tem muito a ver com a renda, né? Muitos brasileiros perderam renda, perderam ganhos, tiveram os salários reduzidos temporariamente, outros tiveram demissões, etc. Então, os destinos domésticos, eles são mais baratos, né? Pelo menos teoricamente, do que os internacionais. Então, não é uma falta de desejo do brasileiro, até porque o brasileiro, ele gosta de novidade, ele gosta de desbravar, e acredito que essa história a questão do medo, ele deve ficar num segundo momento, em segundo plano. Claro que agora, quando a pandemia está no seu pior momento, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tem esse receio, mas acredito que passando isso, as pessoas não vão ter tanto receio de viajar, e devem sim voltar a fazer circuito pela Europa, voltar a frequentar parques temáticos, mas eu acredito que também tem uma grande parcela da questão financeira do doméstico sair na frente nesse início de retomada. Perfeito. A gente abordou aqui o doméstico. Eu queria passar para a nossa próxima pergunta, que ela abordou os principais nichos que vão ser explorados, os principais setores de viagem que vão ser explorados nessa retomada. Muitos apostam que os primeiros segmentos que vão começar a viajar aqui, a imensa maioria, é o lazer, com 33%, seguido por família e amigos, aqueles parentes que moram longe, que as pessoas querem rever, que não puderam em função da quarentena, e depois o corporativo. Feiras e mais se aparece aqui com um percentual bem pequeno, 4%, e cruzeiros, que a gente pode apontar como um dos mais afetados em questão de segurança do consumidor nessa pandemia, aparece com 1%, junto com outros. Vocês acreditam de fato que o lazer ele vem à frente do corporativo? Porque
corporativo acaba sendo uma necessidade, a necessidade de viagem. Muitos especialistas apontam o corporativo como o primeiro segmento que será retomado. Por que dessa percepção do lazer vinda das agências de viagem? Ferrol, por favor, você primeiro. Estou um pouco mais surpreso da pesquisa de ver que para os agentes, os 3 setores básicos, seja amigos, família, lazer e corporativo, são praticamente no mesmo nível. Esse aqui é uma surpresa porque as opiniões são bastante divididas, especialmente sobre o corporativo. Algumas agências especializadas pensam que vai cair o corporativo porque, primeiro, muitas companhias também estão com problema financeiro, vão ter dificuldade para financiar a viagem. E segunda coisa é que muitas pessoas começaram a se acostumar com o teletrabalho, com as reuniões à distância, e que essa aqui poderia ser uma tendência nova que pode prejudicar o corporativo. Agora, os agentes, aparentemente, são razoavelmente otimistas em relação ao corporativo, que fica praticamente no mesmo nível que os outros. O outro ponto que me parece importante nessa pesquisa é justamente o Família Amigos, que é um segmento que às vezes a gente esquece e que com certeza vai ser extremamente importante no início, porque muitas pessoas não viram familiares há bastante tempo, então vai ser uma niche, mais que uma niche de mercado para a gente explorar logo que acabar os confinamentos. E a última observação são os cruzeiros. Os cruzeiros, realmente, todo mundo sabe que é o setor mais afetado porque com os problemas que tiveram os navios, especialmente os navios muito grandes, a gente vai voltar nesse assunto, eu acho, mais tarde nas perguntas, e certamente os cruzeiros vão ser um setor que vai ter que trabalhar muito, especialmente que para os agentes de viagem é uma fonte de renda importante, e vai ter que realmente trabalhar bastante para voltar a confiança do consumidor. Vale ressaltar que mais de 90% das reservas das companhias de cruzeiro são feitas via agente de viagem. Realmente é um trabalho de consultoria e as agências vão ser parceiras mais do que nunca nessa retomada. Antes de passar a bola para o Anderson, eu ia deixar as perguntas para o final, mas a Selma ela fez uma observação aqui muito importante em relação à pergunta anterior, da retomada por destinos. Ela mencionou que a Europa está aparecendo à frente dos Estados Unidos, porque a gente percebe, de fato, medidas mais efetivas de combate à pandemia em países europeus do que nos Estados Unidos, que foram um pouco tarde. Vocês creem que isso, de fato, foi levado em consideração por quem vai buscar viagem nesse pós-pandemia? Anderson, você primeiro, por favor. Sim. Eu acredito que sim, é a percepção imediata do que está acontecendo, né? A pesquisa ela é muito, muito atual, ela mede a percepção do agente de viagens neste momento, né? E nesse momento que a gente está vendo que o que a grande imprensa está mostrando para o mundo inteiro é a pandemia fora de controle, o coronavírus fora de controle nos Estados Unidos e alguns países da Europa já começando lentamente a abrir, né? Como a gente está vendo, a França já começou a abrir algumas coisas, a Alemanha, né, foi a primeira, com exceção do Reino Unido, que está aguardando um pouco mais, mas os números de infectados e de mortes também já começaram a diminuir, enquanto nos Estados Unidos, embora na última semana tenha diminuído um pouco, os números ainda são bem altos. Perfeito. Bom, voltando aqui agora, Anderson, em relação aos segmentos, qual comentário que você gostaria de fazer? Eu queria que você analisasse o corpo, assim como o Ferrol, analisasse essa questão também do Feiras e Mais. Parece que é um segmento que ainda vai ser muito afetado por essa pandemia, né? Feira é sinônimo de aglomeração, então eu acho que deve ser o último setor a retomar, na verdade. A gente tem muitas feiras e eventos, então eu acredito que eles só vão acontecer quando realmente as pessoas estiverem seguras, não só para sair de casa, mas para se encontrar com pessoas diversas e ter contato com mais pessoas além daquelas do seu convívio. Agora, sobre o corporativo, eu conversei há 2 semanas com o Prado, o presidente da Abracorp, e ele falou uma frase muito interessante. As empresas que passarem pela pandemia, que atravessarem esse rio, elas vão chegar feridas do outro lado. O que significa que as empresas vão ter menos recursos para viagens, né? E a gente sabe que as viagens dentro das empresas representam muitas vezes o 2º ou 3º maior gasto, às vezes atrás apenas da folha de pagamento. Ou seja, as empresas gastam muito com viagens.
e especialmente as multinacionais, que têm escritórios em vários lugares do mundo e que precisam fechar negócios em vários lugares. Então, esse custo deve ser enxugado, as empresas devem diminuir isso o máximo possível, até também, como o Perol falou, pela disseminação dessas ferramentas de reuniões online. Nesse primeiro momento, pelo menos por enquanto, as empresas devem enxugar esse gasto. Por isso que o corporativo, embora você falou precise viajar, ele não vai retomar num volume tão alto como o próprio mercado estava esperando. Antes de finalizar, eu queria falar da nossa audiência qualificada. Eu acabei de receber um WhatsApp aqui da presidente da BAV, Magda Nassar, que está nos assistindo. Magda, um abraço e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, pelo agente de viagens, pelo setor como um todo, durante essa crise. Realmente é impressionante de ver como as entidades se uniram e estão buscando soluções para o agente de viagens e para o turismo como um todo. Conhecemos bons gestores nos momentos de crise, né? E a Magda está se mostrando uma boa gestora nesse momento, correndo atrás de suporte para o setor. Bom, a gente falou aqui dos segmentos, eu queria entrar agora no próximo slide, que ele fala das temáticas, dos nichos mais procurados, né? A gente teve respostas bem interessantes aqui, o bem-estar, turismo de bem-estar e ecoturismo aparecendo bem na frente, o que mostra essa questão da preocupação com a biossegurança. A gente tem cultura e gastronomia. Dois detalhes interessantes que até o Perrot tinha chamado a atenção ontem, o shopping, que geralmente é uma das temáticas mais procuradas para o brasileiro. O brasileiro considera aquele dia de compras na sua viagem, ele aparece aqui entre as últimas opções, com 3%. E também ficou fora aqui parques e atrações, que costumam ser muito buscadas. É uma temática que costuma ser muito buscada por quem viaja para o exterior, principalmente brasileiros que vão para Orlando. Ela ficou de fora aqui dessas respostas. Perrot, analisa para a gente o bem-estar em primeiro lugar. Isso, em tempos normais, jamais apareceria em uma pesquisa como essa em primeiro lugar. Sim, realmente foi esta parte temática, até vamos ver depois das novas tendências, nós tivemos algumas surpresas realmente. E o que aparece com mais força é realmente essa vontade das pessoas, quando vão recomeçar a viajar, de cuidar de si. E cuidar de si, de passar, talvez, de esquecer todo esse tempo de passar em confinamento, para começar a pensar justamente em bem-estar, no ecoturismo, na cultura, na gastronomia, em assuntos realmente ligar o fato de viver bem. E esquecer essa fase difícil, todo mundo ficou confinado, sem poder, realmente sem poder sair, sem poder aproveitar para valorizar um pouco o seu tempo e para cuidar de si. Então, o bem-estar ficou em primeiro lugar, realmente disparado. Esse aqui é um ponto bem claro. A sustentabilidade, o ecoturismo, talvez o fato, especialmente para o pessoal que mora em cidade, de ver um pouco verde, para aproveitar justamente o que faltou mais durante esse tempo de confinamento. A cultura, que esse aqui é uma tendência normal, porque viagem, a cultura sempre é muito importante em termos de viagem. E a gastronomia, que também é uma coisa que está crescendo muito nos últimos anos como temática. As pessoas, você veja o sucesso das emissões de culinária, de gastronomia no mundo inteiro. O fato até que os países estão se posicionando muito hoje em dia nessa área, para não falar da França, porque eu sou francês, mas você vê o Peru, por exemplo, que é um país que conseguiu construir uma imagem em termos de gastronomia muito grande nos últimos anos. Então, é um assunto importante. Queria realmente falar da surpresa. A surpresa, realmente, o shopping. Eu pensava pessoalmente que ia sair nas primeiras motivações. A gente está vendo que não é uma preocupação, pelo menos segundo os agentes, não vai ser uma preocupação principal dos viajantes. Mais uma vez, o bem-estar, o fato de cuidar de si, que vai aparecer como a motivação principal, pelo menos das primeiras viagens.
Anderson, o top 3, a gente pega em muitos casos, em muitos destinos, costuma ser cultura, gastronomia e shopping, compras, né? A gente percebe cultura e gastronomia aqui ocupando terceira e quarta posição. São dois elementos que dependem de aglomeração, né? Cultura em relação a museus, em relação a locais históricos, monumentos, e gastronomia em relação a restaurantes. Essa preocupação com aglomerações afetou esses dois segmentos? Eu acredito que sim, mas a gente tem certeza que quando as viagens recomeçarem, tanto museus como restaurantes e outros lugares que recebem turistas vão ter protocolos muito rígidos de segurança, vão guardar a distância entre as pessoas, vão ter um procedimento de limpeza ainda mais rígido do que era anteriormente. Então, acho que as pessoas que responderam que cultura e gastronomia devem ser bem procurados pelos viajantes, estão apostando nisso. Porém, o que a gente vê aqui de bem-estar e ecoturismo, embora tenha muito a ver com o momento atual, que as pessoas estão realmente pensando em cuidar delas, isso despertou isso, né? A pandemia, o confinamento despertou isso nas pessoas. São segmentos que, embora eles não aparecessem em pesquisa antes da pandemia, em primeiro lugar, de forma alguma, eles já estavam em ascensão. Era um sentimento que já vinha aos poucos. Tem agências de viagens especializadas nesse tipo de nicho, tem hotéis que se especializaram nisso, destinos que estavam buscando pessoas, buscando consumidores em busca disso. Né? Então, são coisas que já estavam em ascensão e agora elas ganham muito mais notoriedade por conta do momento que a gente está vivendo. Né? E o shopping, né, realmente foi uma surpresa, embora eu achasse que ele nem fosse aparecer nas respostas, ele apareceu ainda com 3%, que mostra um pouco do perfil do viajante brasileiro, que gosta muito de compras, né? Ele realmente caiu no interesse, pelo menos na visão dos agentes de viagens que participaram da pesquisa, ele caiu bastante no interesse dos viajantes. Entra dentro daquilo que você falou também em relação a destinos, né? Um pouco de queda de poder aquisitivo, então as compras elas acabam ficando em segundo plano. Tem esse aspecto também, é verdade, bem colocado. Perfeito. Bom, eu queria falar um pouquinho de luxo com o Perrol também. Perrol, luxo, ele costuma ser um segmento pouco afetado por crises, né? As grandes agências sempre apostam no luxo quando as vendas caem um pouco, quando o câmbio sobe. A aparição do luxo aqui na quinta colocação, ele mostra isso, né? O luxo ele continua um segmento forte, mesmo em tempos de crise. Até porque é um segmento que permite um pouco mais de personalização e exclusividade. Tem que ver. Bom, primeiro que o luxo, de qualquer maneira, o número de pessoas que realmente viajam de luxo é um número bem menor. Então, de uma certa forma, numa pergunta quantitativa, é certo que o número de respostas vai ser menor. Isso aqui não está me chocando assim. E certamente que essas pessoas com poder aquisitivo maior vão poder voltar a viajar mais rápido. Na verdade, o luxo é sempre muito difícil de definir, porque ele pode ser o bem-estar de luxo. Você vai num spa de luxo em algum lugar, é uma viagem de luxo também, mas também de bem-estar. O luxo pode ser também o ecoturismo. Você pode ir num lodge ou num barco na Amazônia, você faz ecoturismo, mas também ecoturismo de luxo. Mesma coisa com a cultura, você pode conseguir alguma coisa exclusiva para visitar a Capela Sixtina de noite com um grupo minúsculo. Então, é luxo também. Então, eu acredito que o luxo vai voltar, claro, porque as pessoas vão ser talvez menos afetadas pela crise econômica, vai continuar a representar um segmento importante, mas que o luxo está também sendo dividido, eu acho, entre os diferentes tipos de temática. Vamos ver isso também nas tendências, também, no slide seguinte. Perrol, uma dúvida aqui da Caroline. Dentro dessa seara do luxo, ela apontou aqui que a temporada de esqui é uma ótima oportunidade para retomada. Como que você analisa isso? A gente pode ter um pouco de estações um pouco mais vazias e pode ser uma oportunidade para levar os clientes de luxo?
O esqui no Brasil é um setor que está crescendo muito nos últimos anos, né? Especialmente, por sinal, o esqui para a Europa. O Club Med está fazendo uma campanha muito bem sucedida em termos de esqui e já está trabalhando na temporada, porque a gente viu que a temporada de esqui começa em dezembro, então realmente pode coincidir muito bem com a retomada e com as novas tendências, já que a parte de bem-estar, a parte de ecoturismo também está sendo muito cuidado pelo esqui, especialmente para alguns segmentos do esqui, o luxo, mas não somente o luxo, mas o luxo também faz parte do tipo de clientela que pode ser bem atraído pelo esqui no ano que vem, no final desse ano. Perfeito. Uma dúvida aqui da Carla também, ela perguntou se essa pesquisa ela foi enviada para consumidores ou só para agentes. Carla, foi uma pesquisa feita somente com agentes, cerca de 400 agentes de viagem, na sua maioria de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Bom, vamos seguir aqui no nosso próximo slide. A pergunta seguinte foi quais serão as tendências que poderão aparecer. Nesse momento, crises geralmente crises levam a soluções. E nessas soluções a gente percebe que tendências são criadas, né? Aqui os agentes eles puderam marcar mais de 2 alternativas, e a alternativa que se sobressaiu aqui foi o turismo de saúde, um turismo que já vem em crescimento, a gente já vem falando há muitos meses dessa tendência. Aqui apareceu também destinos menos frequentados. Até uma das conclusões dessa pesquisa mostra que o overtourism, os destinos de overtourism, Barcelona, Veneza, eles devem ser um pouco afetados por essa questão da pandemia. Analisa para a gente saúde em primeiro lugar, destinos menos frequentados e o doméstico novamente aqui aparecendo como uma tendência de viagem para o pós-pandemia. Bom, assim que falou o Anderson, vai ser interessante essas novas tendências, porque vai ter, na verdade, duas coisas que vão acontecer em termos de novas tendências dos viajantes. Algumas vão ser tendências que já existiam, que vão ser aceleradas, e outro vai ser realmente novas tendências mesmo. O que é interessante nessas respostas, primeiro, é realmente o crescimento enorme, isso aqui é normal em função do momento, das preocupações ligadas à saúde e segurança, que aparece realmente como um fator de escolha de destinos que vai ser muito forte nos próximos meses. Já vimos isso nas respostas anteriores. O segundo fator interessante, nós somos hoje em tempo de underturismo, porque falta turista, e a grande preocupação das pessoas para a retomada vai ser justamente o overturismo. Já tinham a preocupação com o overturismo, né? Todos nós vimos ou escrevemos artigos sobre Veneza, Barcelona, Amsterdã, mas hoje em dia essas preocupações, digamos, estritamente qualitativas, vão ser também ampliadas pela preocupação com saúde e segurança. O pessoal viu que os lugares muito cheios são preocupantes em termos sanitários. Então, vai ter, com certeza, uma preocupação das pessoas que as respostas traduzem em 2 níveis. O primeiro nível é procurar destinos menos frequentados. Então, talvez que vai ser uma oportunidade muito grande para os países, mas também para os agentes de viagem, e promover lugares que poucas pessoas iam. Em vez de ir para Veneza, talvez você vai escolher uma outra cidade da Itália, que tem também características interessantes, onde você não vai encontrar o povão assim nas ruas, talvez já sei que vão ser mais barato. E a segunda preocupação pelo overturismo também, que aparece nessa pesquisa, é o fato que as pessoas vão talvez procurar unidades, tanto de parques, de hotéis, de navios menores. Estava escrevendo há pouco tempo no artigo que talvez os tempos vão voltar com aquela expressão small is beautiful. Talvez com um navio de cruzeiro bem menor, que um hotel, um boutique hotel, vai ter uma valorização muito maior do que antes da crise. Dentro dessa sua resposta, Perrot, a gente teve aqui 2 dúvidas relacionadas a resorts. Resorts vão ser muito afetados, né, nessa linha de pensamento, porque na procura por hotéis menores, também navios menores, a gente já comentou um pouco do segmento de cruzeiros,
eles acabam ficando em segundo plano na escolha de quem preza por essa exclusividade, um pouco menos de gente. É certo que os resorts gigantes vão ter que se adaptar. Bom, primeiro, eles vão ter que tomar uma série de medidas de distanciamento das pessoas, de restrição em termos de restaurante, que vão, de qualquer jeito, afetar a sua capacidade. A gente vai voltar a falar isso sobre o futuro dos preços. Mas é certo que eu acho que hoje as unidades pequenas vão ter um argumento de venda muito forte e vai, aparentemente, segundo a gente de viagem, corresponder a uma tendência de mercado. Perfeito. Anderson, queria comentar com você 2 itens aqui em específico. Destinos menos frequentados e segurança. Na questão, primeiramente, os destinos menos frequentados. A gente tinha conversado ontem na preparação aqui para essa live, as companhias aéreas perceberam que a demanda não será a mesma do pré-pandemia, pelo menos por alguns anos. E elas estão reduzindo voos, cortando frota. Isso vai prejudicar, por mais que os destinos menos frequentados sejam buscados pelos clientes, vai prejudicar um pouco como chegar nesses destinos, né, com a queda de demanda, de oferta da aviação. Isso deve criar novas tendências, né, viagens de automóveis, isso deve ser também um nicho a ser explorado daqui para frente. Sim, sim. Como o Perol falou na nossa conversa preliminar ontem na preparação, as locadoras de carro devem ter produtos novos e devem levar alguma vantagem nisso, porque as pessoas vão querer explorar os destinos com menor aglomeração. A gente já falou isso no slide anterior. Então, isso consiste também em destinos próximos, né? As estâncias menos frequentadas, cidades que não têm aeroportos e outras. As cidades que até têm aeroportos também não devem contar imediatamente com uma malha aérea rica, com uma malha aérea que conecta em vários mercados emissores, até porque, por conta disso mesmo que você falou, as companhias aéreas vão começar a ampliar a malha aos poucos, conforme a demanda for respondendo. E também tem aqueles destinos que são... você chega no destino principal via aeroporto, e dali você aluga um carro e explora as redondezas em destinos menores, menos frequentados. Talvez o Perol possa comentar um pouco disso. A França é rica nisso, né? Ele é nosso especialista em França aqui. Muita gente fazia isso antes e acho que a tendência disso é aumentar, não só na França, claro, acho que aqui no Brasil também, né? Eu vou falar um pouco, talvez, o Rio de Janeiro tem muitos destinos próximos ali que são belíssimos, a 1h30, 2 horas. São Paulo tem muitas instâncias turísticas com bastante coisa rica para se fazer, coisa que você pode ir um dia e voltar no mesmo dia, ou passar um final de semana. Acho que o Perol podia falar um pouquinho da França. Não, na França, como vai ser, eu acho que essa procura do cliente para destinos um pouco menos frequentados vai também ser um lado forte, eu acho. A gente estava falando como exemplo de produto, por exemplo, o fato das pessoas poderem, talvez, alugar um carro e ir para o interior, em regiões onde não tem problema de overturismo, com certeza vai ser uma tendência que os agentes devem aproveitar e que os próprios destinos vão pensar a promover mais. E todo mundo vai ganhar com isso, por sinal, porque são lugares que têm menos gente, são lugares que são mais baratos, e para os países é super importante, quando você vê qual é o interesse econômico do turismo, vai espalhar os turistas na maior área possível. Já há muito tempo na França, a gente fala que 80% dos turistas vão somente 20% dos lugares. E que seria muito importante em termos de repartição da economia turística, que esses turistas pudessem visitar lugares que são menos conhecidos e que às vezes são tão bonitos, ou até mais bonitos, ou mais diferentes para o turista que visita essa aqui pela primeira vez, do que os lugares mais conhecidos. Perfeito. Anderson, tinha uma segunda pergunta para você aqui relacionada aos nichos e às tendências. A segurança.
a gente teve a Accor em parceria com uma empresa de certificação, criando um certificado de hotel free Covid. A gente já vê hotéis de Madrid criando certificados nesse sentido. Em relação às companhias aéreas, a Air France vai começar a medir temperaturas de passageiros no embarque. Isso, de fato, vai ser levado em consideração pelos clientes, né? O hotel, a aérea que se preocupa com essa questão da biossegurança. Na minha visão, sim e não. Sim nesse começo, porque as pessoas realmente, quem está viajando nesse momento, é porque realmente precisa viajar. Mas o fato da segurança ter ficado com 11% mostra, na minha visão, que as pessoas têm certeza de que isso vai passar, né? E elas vão viajar quando elas se sentirem seguras. Tanto que a segurança apareceu aí como em terceira, na quarta colocação, né, das tendências. Então, acredito que sim, nesse primeiro momento, e até nos primeiros meses pós-pandemia, mas depois as pessoas vão se acostumar e vão realmente perder o medo de viajar, até porque o que a gente imagina é que num primeiro momento as viagens vão acontecer cheias de protocolos de segurança, enquanto não se encontra uma solução mais macro. Quando eu digo uma solução mais macro, é realmente uma vacina ou uma medicação que seja realmente comprovada que dê resultado. Mas num segundo momento, quando isso acontecer, e deve acontecer, está acontecendo uma corrida grande dos laboratórios, dos governos, da OMS atrás disso, isso vai ficar realmente num segundo plano. Perfeito. Justamente dentro disso que você falou, queria ouvir a opinião de vocês, que o nosso presidente, Roy Taylor, prestigiando a nossa live, ele disse que essa retomada ela vai ser um pouco lenta e que, de fato, essa retomada só vai deslanchar após uma descoberta de uma vacina. Vocês creem que o desenvolvimento, testes e até a fabricação de uma vacina em larga escala deve fazer com que os níveis retornem imediatamente ao pré-pandemia? Quer responder primeiro, Perón? Posso responder em parte, né? Como eu falei no início, é verdade que os agentes são mais otimistas que o grande especialista. Então, o Roy se enquadrando nessa categoria, ele faz parte das pessoas que realmente pensam que os níveis vão ser só atingidos em 2021. O que eu acho pessoalmente é que é difícil de dizer que vamos voltar ao nível anterior assim. Eu acredito que no global, sim, porque o turismo já sofreu muitas crises terríveis e, em geral, o prazo médio de recuperação é de 4 meses, depois do final da crise. Tá? Então, mas o que vai acontecer é que eu acho que depende de que setor a gente fala. Como a gente falou, tem alguns destinos que eu acho que vão não somente recuperar, mas vão chegar a nível superior ao antes da crise. E tem outros que vão demorar muito tempo para recuperar, porque eles não vão se encaixar muito bem nas novas tendências, e com certeza vai ser 2021, ou até algumas companhias falam que vai ser 2022. Então, eu acho que setor por setor, a gente vai ver diferença muito grande entre alguns tipos de produtos, alguns tipos de destinos que vão recuperar muito rápido, e em geral mais rápido do que a gente pensa, e outras que vão ter que sofrer profundas mudanças para conseguir recuperar devagarinho o nível em 2021 até 2022. Reiterando o que o Perón falou, em todas as crises já vividas anteriormente, sejam elas por conta de vulcões ou por conta de economia, de câmbio, o turismo ele é sempre o primeiro a sentir, ele é mais sensível, e nesse caso da pandemia ainda mais, porque impede as pessoas de se deslocarem, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de recuperação muito grande. Muitas vezes ele é o primeiro a responder e fazer com que as economias voltem a girar normalmente. É claro que no caso da pandemia, como envolve essa coisa do deslocamento, as pessoas precisam ir de um lugar ao outro, e para isso envolve, na maioria das vezes, avião, etc., que as pessoas estão, num primeiro momento, com receio, mas o turismo já mostrou ter uma capacidade de recuperação muito grande.
Perfeito. Bom, queria juntar duas dúvidas aqui, da Carla e do Clóvis, vou tentar juntar, fazer uma fusão dessas duas dúvidas em uma pergunta só. Essa é uma percepção dos agentes que não necessariamente ouviram clientes para responder esse questionário. Vocês creem que essas tendências, os segmentos que foram apontados, eles refletem mais o que o agente vai oferecer de solução, que ele está criando de solução para oferecer, ou, de fato, a demanda que ele está tendo de clientes? Perró, você primeiro, por favor. Nessa fase, é claro que a maior parte das agências estão fechadas, o pessoal está em casa, mas eu acredito que nós temos no Brasil uma rede de agentes de viagem com grande profissionalismo. As pessoas conhecem os clientes deles e antecipam o que vai acontecer. É claro que eles podem não acertar, mas no global, eu acho que eles estão definidos, correspondem bastante com as coisas que os especialistas estão dizendo, e até as poucas pesquisas de mercado que a gente tem mostram que corresponde também à vontade dos clientes. Mesmo se pode mudar, porque eu acredito que uma vez que a retomada vai ser encaixada, eu acho que as coisas vão mudar com muita rapidez, muito mais do que a gente pensa. A gente está realmente hoje em dia no fundo do buraco, em termos no nosso setor, mas eu acho que quando vai começar a recuperar, as coisas vão evoluir muito rápido, e eu acho que os agentes estão bastante conscientes disso, e que o que eles desenhar como perspectiva, a gente vai ver ainda mais algumas coisas, corresponde também ao que os clientes estão sentindo. Não, eu concordo. Eu acho que ninguém conhece mais o cliente do que o agente de viagens, né? O agente de viagens que tem o contato direto com o cliente. Então, ele mais do que ninguém, embora a gente não tenha como ter certeza se eles estão ou não tendo contato com os clientes, se estão conversando, se estão tendo algum tipo de demanda, a gente sabe que o agente de viagens, ninguém melhor do que ele para conhecer o cliente, né? Mais do que qualquer destino, mais do que qualquer companhia aérea, mais do que qualquer operadora. O agente de viagens tem um contato direto com o cliente. Essa é a grande vantagem, e por isso que todos os fornecedores buscam o agente de viagens como o seu principal distribuidor. E a resposta para a sua outra pergunta também é sim. Algumas operadoras já estão disponibilizando alguns produtos, então, e alguns hotéis, alguns destinos já estão divulgando algumas coisas nesse sentido, então tem a ver também com o produto que ele vai ter para oferecer pós-pandemia. Perfeito. Esse é um tema aqui que se alongou bastante, essa questão das tendências é mesmo um jogo que as pessoas vão ter que apostar para saber o que o cliente vai buscar. Vamos passar aqui para a nossa próxima fase dessa live. Com base nas respostas dos agentes de viagem, o mercado de eventos e a CAP e a Amazon fizeram algumas projeções de futuro para o mercado. A primeira delas aqui, relacionada à retomada. A retomada de fato que deve acontecer antes do fim do ano e provavelmente seja mais rápida em maior escala do que se imagina, muito dentro do que o Anderson falou. O turismo é o primeiro a sentir as crises, mas também é o primeiro a se recuperar. Perró, o que você analisa dessa conclusão? De fato, essa retomada deve ser mais rápida do que o esperado, do que os analistas estão prevendo? Bom, esse objetivo, né, o Roy, que está nos escutando, pensa que vai ser depois. Eu acho que, como eu já falei, eu acho que o turismo é uma atividade muito essencial hoje em dia. As pessoas querem viajar, precisam viajar. E a experiência de todas as crises que nós tivemos nos últimos anos, desde a primeira, que foi a Guerra do Golfo, os atentados, o 11 de setembro, o SARS, os vulcões, foi sempre que a retomada foi sempre mais rápida do que se imaginava. Como eu falei, foi sempre em 2, 3, 4 meses, a gente viu que o mercado estava voltando, às vezes diferente, mas em volume. Os volumes se recuperam muito rápido, porque o turismo hoje em dia faz parte do DNA de todas as pessoas e de quase todas as classes sociais. Então, a recuperação deve ser, eu acho,
muito mais rápido, e os exemplos que a gente tem, como eu já falei no início da conversa, por exemplo, no mercado chinês, mostra que, aparentemente, essa retomada é muito mais rápida do que se pensa. Agora, claro que depende de uma série de fatores, e especialmente ela é rápida a partir do momento que o problema da doença e da segurança sanitária vai ser resolvido. Anderson, com base nessa conclusão, você também acredita nessa retomada mais rápida do que o imaginado? Sim, a pesquisa mostra isso, né? O agente de viagens, ele foi, a grande maioria, se você pegar a amostra aí que a gente conseguiu de respostas, a grande maioria dessas agências de viagens são de pequeno porte, com até 1, 2, 10 funcionários no máximo. E eles foram muito afetados, porque a venda, a gente tem notícias aqui de agências de viagens que não vendem nada desde o carnaval, nada, absolutamente nada. Então, tinha tudo para essas respostas serem muito pessimistas, mas não. O agente de viagens, até por conta de estar enxergando o mercado ou de estar em contato com o seu cliente, ele enxerga essa recuperação mais rápida. Então, a pesquisa mostra isso. E também aquilo que eu já falei, o turismo, ele é muito resiliente, né? Ele sobrevive a mais diversos tipos de crise, embora seja uma situação totalmente nova, a gente acredita, sim, que a recuperação vai ser mais rápida do que o previsto no começo da crise, né? Quando a gente não sabia exatamente aonde a gente estava pisando. Antes de passar para a nossa próxima conclusão, eu queria jogar uma pergunta aqui da Paula, uma pergunta interessante. Ela pergunta se vocês acreditam que os fornecedores do mercado brasileiro vão aplicar tarifas um pouco mais justas, um pouco menores para ajudar na retomada do setor, ou se essas tarifas vão ser mais altas para recuperar as perdas desse período. Como que você vai ter uma colaboração dos fornecedores nessa retomada? Isso ou é algo que não dá para prever ainda? Eu acho que vai ter duas fases, pessoalmente. Eu acho que numa primeira fase, a gente vai com certeza ter uma tarifa muito baixa, porque a maior parte das empresas de aviação, especialmente de hotel, vão ter que refazer cash. Então, provavelmente, vai ter no início uma tarifa, já vimos várias ofertas de companhia aérea, por exemplo, a preço absolutamente super barato. Agora, eu acredito pessoalmente que a médio prazo vai ser o contrário. Se você veja as medidas sanitárias que a gente tem, as companhias aéreas e os hotéis têm que tomar, por exemplo, na Europa se fala que na classe econômica vai ter que tirar 1 assento cada 3. Tá? Esse aqui, matematicamente, quer dizer que as preços das passagens vão aumentar 50%. Porque alguém vai ter que pagar isso. Nos hotéis, nos restaurantes, o fato que o restaurante vai ter que praticamente colocar uma mesa cada 1,50 m, esse aqui também vai ter um custo. Então, eu acredito que a médio prazo, o preço das passagens, alguma coisa que eu falava depois, o preço das viagens em geral vai aumentar, porque essa tendência que a gente tinha já há muito tempo, que a gente sempre conheceu no turismo, de ver o preço das passagens cair. Eu acho que esse tempo vai mudar, porque o custo das medidas sanitárias vai fazer que o preço vai ter que aumentar. Você concorda? Concordo que, num primeiro momento, sim, os preços podem estar mais baixos, mas não existe milagre, né? Eu conversei bastante com hotelaria, com operadoras durante esse período, e assim, é claro que todo mundo teme uma guerra de preço, mas o hotel, principalmente os hotéis, principalmente por estarem fechados por um grande período, eles não vão conseguir vender uma tarifa que não pague a conta deles, né? Ele precisa pagar o funcionário, ele precisa pagar os custos fixos de água, luz, e manutenção, tudo que envolve a operação de um hotel. Isso falando só de um aspecto. Então, os preços devem sim estar mais baratos, as margens podem ser diminuídas, mas com certeza não vão ser tão baixos, não existe milagre, né? Como muita gente no mercado tem falado aí a respeito das promoções que tem aparecido. E de outro lado, como o Perol falou, tem toda uma série de novos protocolos de segurança, de saúde, de limpeza,
que vão impactar nos preços, nos custos dos empreendimentos. E isso deve, com certeza, ser impactado no preço, né? Ninguém vai absorver isso. Isso vai ser repassado no preço para o consumidor. Então, eu acho que essa é uma questão que fica muito em aberto, né? A gente vai depender muito de como a demanda vai responder, para a gente saber como que os empreendimentos vão fazer nessa questão de preços, né? Isso falando de hotéis. As companhias aéreas, já teve um CEO de companhia aérea, eu não me recordo o nome agora, de uma companhia americana, que disse que bloqueando o assento do meio, o negócio fica inviabilizado, né? Porque o preço das passagens vai ficar tão alto que as pessoas não vão conseguir arcar com elas e não vão viajar e, consequentemente, não tem passageiro. Então, essa é uma coisa, esse é um problema que o mercado vai ter que resolver. Até na última semana a BAV fez uma live sobre isso, né? Reuniu hotelaria, companhias aéreas, e os protocolos estão sendo criados, mas o impacto disso nos preços ninguém sabe ainda. A própria IATA vem se manifestando constantemente, né? Falando que esse bloqueio de assento é inviável para a aviação. Exatamente. Perfeito. Vou passar aqui para a nossa próxima conclusão. O consumidor vai mudar, mas as mudanças serão lentas e, em grande parte, propagações de tendências já existentes. Então, não vai ter nenhuma invenção de roda, tudo vai ser uma variação de tudo que já existe. É essa a percepção que vocês têm com base na pesquisa. Vou começar pelo Anderson dessa vez. Eu acho que tudo é uma questão de tempo. As pessoas não vão voltar sim a ir nos parques temáticos, as pessoas vão voltar sim a fazer circuitos pela Europa, dentro de um ônibus, só que não agora, né? Agora isso é inviável. No começo da retomada também vai ser inviável, porque as pessoas vão ter uma preocupação muito grande em se contaminar, né, com a segurança. Mas no segundo momento, isso vai voltar a acontecer, óbvio. Esses produtos não vão desaparecer, a gente não deve ter uma gama de produtos totalmente novos, até porque não existe muito o que inventar. Agora, as tendências que a gente viu nas respostas, sim, mas como eu disse, são tendências que já vinham em crescimento, embora em um crescimento lento, agora, por conta do momento, elas aparecem em primeiro lugar, como a preocupação com a saúde, com o bem-estar, com destinos de não aglomeração, em contato com a natureza. Então, são coisas que já existiam, que as pessoas já vinham buscando anteriormente, mas agora elas ganham uma importância muito maior. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente é uma variação do que já existe, que havia em crescimento. É isso que a pesquisa mostra. Algumas tendências vão se acelerar bastante, porque a preocupação sanitária, por exemplo, já existia. Hoje em dia, a traçabilidade, o pessoal que ir no restaurante, eles querem saber de onde vem a batata que está sendo servida no prato. Eles querem ter certeza que a regra de higiene são respeitadas, que já são coisas que existiam, mas que com certeza vai ser acelerado. Há tendências, muitas coisas em termos de ecologia, de sustentabilidade também vão se acelerar. O bem-estar também é uma coisa que já existia antes, que estava crescendo, que vai crescer mais. Mas tem que ver que essas novas tendências vai ser progressivo, mas vai com certeza se acelerar, e coisas que a gente considera hoje como coisa excepcional vai virar uma rotina normal. E os operadores, os hotéis, as companhias vão ter que se acostumar com isso, porque vai ser uma coisa que o consumidor vai exigir e vai ter que se adaptar para isso. O excepcional vai virar normal. Um bom título para a matéria dessa live, hein? Eu queria fazer uma outra colocação. As pessoas devem adquirir novos hábitos, né? A gente lembra que depois da pandemia do H1N1, o álcool em gel veio para ficar, né? Era uma coisa que a gente não estava acostumado, principalmente aqui no Brasil, em chegar nos lugares, ter ali o potinho de álcool em gel nos restaurantes. É uma coisa que veio para ficar. Talvez essa pandemia do Covid-19 também traga algumas coisas que venham para ficar, né? Essa preocupação com a segurança. Não sei se a questão da máscara, talvez sim nesse primeiro momento, mas com certeza os hábitos de higiene e de segurança
alguns deles vão ficar. Perfeito. Vocês creem que essa medição de temperatura, aproveitando essa resposta que você deu, pode ser algo que se siga mesmo após invenções de vacina? Essas preocupações desse gênero podem se seguir mesmo após a gente resolver ter superado essa pandemia? Anderson? Eu acredito que não. Acredito que não. Essa questão da medição da temperatura é uma coisa muito pontual, né? A não ser que a gente não consiga controlar a pandemia e tenhamos que conviver com ela por muito e muito tempo, que eu não acredito que vai acontecer. Então, eu acho que essa questão é muito pontual e não deve vir para ficar, não. Perfeito. Bom, antes de passar para a nossa próxima conclusão, eu queria pegar aqui uma pergunta relacionada à Avianca. A gente teve a notícia da Avianca Holdings, que pediu falência nos Estados Unidos para se reestruturar em meio à pandemia, com essa queda de demanda, queda de voos. A Avianca já vivia uma situação delicada, conseguiu se resolver um pouco no ano passado, e agora, com a pandemia, voltou a ficar em situação delicada novamente. Pegando esse exemplo da Avianca, falando de tendências, vocês acreditam na falência de grandes players turísticos nesse período? Ou seria mais uma falência relacionada aos pequenos, os grandes vão sobreviver meio que com dificuldades? Qual que é o cenário das empresas, dos grandes players nesse pós-pandemia? Por favor, Perrol, você primeiro. É certo que a crise que a gente está vivendo vai criar para muitas empresas situações insustentáveis. E a aviação, que já é um setor frágil, vai ser com certeza um dos primeiros que vai ter dificuldade. A gente está vendo na Europa as grandes companhias aéreas que estão pedindo para o governo ajudas porque não tem outro jeito para sobreviver. A França vai receber 7 bilhões de euros do governo francês, a KLM vai receber, eu acho, 3 ou 4 bilhões de euros do governo holandês. Então, com certeza, as companhias aéreas vão atravessar uma fase extremamente difícil. As operadoras já estavam em uma situação difícil. Você viu que a TUI tive que pedir a Thomas Cook falhou ano passado, a TUI pediu uma ajuda do governo alemão, que pela primeira vez o governo alemão deu uma ajuda extremamente importante para essa grande empresa turística. Então, claro que vai ter uma nova repartição dos grandes players a nível mundial. Mas as companhias aéreas, a gente está acostumado com isso. Eu trabalho bastante tempo no Brasil, na América Latina. Eu vi praticamente todas as companhias de todos os países já falei pelo menos uma vez. No Brasil, muitas pessoas, ou algumas pessoas que trabalham muito tempo no ramo, se lembram que tinha 4 grandes companhias, que era Varig, Vasco, Transbrasil e Cruzeiro. Nenhuma delas existe mais. Então, isso aqui, infelizmente, é um processo normal. Acredito que as grandes companhias, American Airlines, a Delta, Air France, vão sobreviver, mas a custo de uma ajuda importante do governo. Sobre a Avianca, ela não está à falência. Ela está no Chapter 11, que é diferente. Ela está sobre proteção e um sistema de recuperação judicial, na verdade. Não é falência. Tá? Mas, com certeza, alguma vai falir. Perfeito. Anderson? Bom, muitos governos já mostraram, já deram, como o Perrol falou, já deram demonstrações de que vão auxiliar as companhias aéreas. Isso também aqui no Brasil, já tiveram algumas medidas e as companhias até já se pronunciaram de que estão em negociação com uma linha específica para elas no BNDES. Então, é claro que vai ter um impacto, mas elas devem, a grande maioria das companhias deve sair viva disso. Sobre a Avianca, a gente não tem muitas informações, tem algumas coisas que saíram na imprensa colombiana, que eu li, é que realmente a Avianca passava por um momento difícil antes da crise e recebeu um aporte, estava se recuperando, estava se mostrando voltar a ser uma companhia forte, e aí veio a pandemia. Então o que a imprensa, pelo menos, tem colocado lá na Colômbia é que isso é uma questão mais de segurança, né, para você poder, com a recuperação judicial, né, o capítulo 11, você consegue postergar alguns pagamentos tal, e se manter saudável
para poder continuar operando. Mas isso tudo é especulação, a gente tem ainda, o que a gente tem de informação concreta é apenas o comunicado oficial da Avianca, que a gente, inclusive, publicou no site. E numa questão mais global, é isso, os governos têm se mostrado dispostos a contribuir, a ajudar as companhias aéreas, até porque é um setor essencial para o desenvolvimento de qualquer economia. Perfeito. Bom, a gente teve uma pergunta aqui da Gabriela Otto, que remete à conclusão anterior. Ela mencionou aqui que a Disney Xangai, ela abriu as vendas e esgotou os ingressos ontem. Isso mostra um pouco da saudade de viajar, de curtir esse momento de lazer. A abertura das vendas, ela vai mostrar de fato, a tendência aqui mostra de fato, então, para essa retomada um pouco mais rápida, né? Esse exemplo da Disney Xangai, ela deu exemplo também da Cruise Planners, que teve as vendas para agosto aumentando em 200%. Esses dados são animadores para o setor. Né? Bom, vai confirmando a nossa primeira conclusão, que a retomada vai ser muito mais rápida do que se pensa quando vai começar. Eu acredito que sim mesmo. Perfeito. Até mesmo falando aqui da Disney, Anderson. Por favor, Anderson. Eu ia dizer o seguinte, tem uma demanda muito reprimida por viagem, né? Isso é uma questão mais psicológica também. As pessoas estão presas em casa, sem poder se deslocar, sem poder ver as pessoas, os amigos, os familiares, muitos deles isolados. Então tem uma demanda muito grande, as pessoas querem viajar, as pessoas vão sair, quando acabar tudo isso, as pessoas vão querer viajar. Isso é uma conclusão até que um pouco óbvia. O que vai acontecer é o seguinte, para onde eu posso viajar, né? Até onde eu posso ir, o que meu orçamento permite. E isso deve balizar aí o que vai acontecer no primeiro momento na retomada. Mas o que as pessoas querem viajar, isso é inegável. Perfeito. Vamos partir aqui para a nossa próxima conclusão. Bom, nessas novas tendências, os destaques devem ser a exigência de valorização da viagem e a procura do destino fugindo do overtourism. Dentro disso que a gente já tinha falado de explorar destinos secundários, né? Sair um pouco das capitais, das grandes cidades e partir para destinos que até então não são explorados. O overtourism vai fugir de moda mesmo? Mesmo nessa retomada, vocês creem que destinos grandes vão ficar em segundo plano mesmo? Segundo plano não, mas com certeza eu acho que vai ter que rever um pouco a visão, que já é o caso. Mais uma vez a gente falou que o pós-coronavírus vai ser a ampliação de tendência que já tinha. O overtourismo realmente está sendo muito criticado, muitas cidades já começaram a tomar medidas. Amsterdã, por exemplo, cortou qualquer promoção que não bate, que amplia o fenômeno do overtourismo. Tem cidades como Bruges, por exemplo, que impediram os navios de chegar aos dias de lotação. Veneza está sendo muito criticado para justamente tomar poucas medidas para o overtourismo. Então, agora que o overtourismo também cria perigo do ponto de vista sanitário, eu acredito que a situação vai evoluir mais rápido ainda e vai abrir grandes oportunidades para destinos secundários para os países que têm a chance de ter muito mais coisas para mostrar do que como a Itália, por exemplo, onde o pessoal fica concentrado em pouquíssimos lugares e se espalha pouco pelo interior, ou a Espanha, inclusive o Brasil. Muitos países do mundo vão poder multiplicar os destinos que eles estão promovendo. Perfeito. Anderson, fazer algum comentário sobre essa questão do overtourism? Acho que a gente comentou isso nos slides anteriores, com base nas respostas. Eu acho que sim, nesse primeiro momento as pessoas vão fugir de aglomerações, principalmente de grandes metrópoles, né? Talvez São Paulo, Londres, Nova York, que são lugares de aglomeração, não devem receber tantos turistas nesse começo. O que não significa que eles vão deixar de ser grandes destinos turísticos, porque, num segundo momento, eles vão continuar sendo atrativos. Mas, nesse primeiro momento, eu acredito que sim, as pessoas vão buscar mais, até como a pesquisa mostrou, mais natureza, mais bem-estar,
e destinos de pouca aglomeração. Perfeito. Uma pergunta interessante aqui que surgiu vocês creem que a gente teve um surto de febre amarela há alguns anos e países da América Latina passaram a exigir do Brasil carteirinha de vacinação dos turistas brasileiros, como, por exemplo, a Colômbia. Vocês creem que outros países vão pedir do Brasil certificados, carteirinhas de saúde, de histórico médico para autorizar a entrada de brasileiros? Essa deve ser uma tendência? O caderno de vacina voltou já há alguns anos atrás. Ele tinha desaparecido, ele voltou. Mas não foi especificamente para o Brasil. Ele voltou para... Tem muitos países tropicais dos quais são exigidos vacina, especialmente da febre amarela, que além disso é muito problemático, porque basta fazer uma vez na vida e você está vacinado. Mas não é específico do brasileiro e não é algo já de alguns anos atrás. Isso aqui vai ficar, eu acho, a preocupação sanitária, eu acho que os cadernos de vacina que tinham assumido há uns 20 anos atrás vão voltar, eu acho, com certeza. Mas não só para o Brasil, não é alguma coisa específica. Isso deve ser uma tendência de vários... É porque o Brasil, assim como os Estados Unidos, Itália, Espanha, é um dos países que alcançaram picos mais altos da pandemia, né? Mas essa não deve ser uma tendência só para esses países, e sim para todas as viagens internacionais. Sim, eu acredito que a partir do momento que houver uma vacina, ela vai ser requisito não apenas para viajar, mas para sair de casa. Eu acho que as pessoas realmente... isso realmente vai ser uma exigência a nível global, a partir do momento que isso acontecer, claro. Perfeito. Vou partir aqui, quase encerrando a nossa apresentação. A gente vai partir para a próxima conclusão, e é uma das mais importantes, né? As exigências junto ao provável aumento dos preços das viagens devem levar a um papel reforçado dos agentes. Dentro dessa conclusão aqui, eu queria remeter a uma matéria feita aqui no portal do Mercado Eventos. A gente conversou com a Magda e com alguns agentes de viagem que mostraram a satisfação do cliente em ter o seu problema resolvido com base no agente de viagem. Muitas pessoas que optaram por brokers ou OTAs acabaram tendo algum problema, né, na questão de remarcação, nos cancelamentos em função da pandemia. Os agentes acabam saindo, apesar de fragilizados com o esfriamento do segmento de viagens, eles acabam saindo fortalecidos por essa busca por segurança, né? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Primeiro você, Anderson. Não, com certeza. Eu acho que a sociedade em si, os consumidores, passam a ter uma visão diferente do papel do agente de viagens. Muitas vezes ele era visto, por conta da grande disseminação de preços pelas OTAs na internet, um poder de marketing, de publicidade muito grande dessas empresas, o agente de viagens era visto como um intermediário que fazia com que o preço ficasse maior, o que não é verdade. E a sociedade está vendo que o agente de viagens não é essa pessoa esse intermediário que está ali só para ganhar uma parte do dinheiro, não. O agente de viagens é a pessoa que cuida da viagem, desde o seu planejamento, em que vai dizer para você, é seguro ir nesse destino, se você for nesse destino, você precisa ter tais cuidados, e especialmente, o que ficou muito claro nesse primeiro, especialmente no início da pandemia, é que muitos brasileiros estavam viajando no exterior, é que se acontecer algum problema, você precisar de remarcação, você precisar de reembolso, ou você precisar retornar ao país em uma emergência, quem vai te salvar é o agente de viagens. O agente de viagens está ali para isso, para te auxiliar no pré, no durante e no pós-viagens. Então, as pessoas estão mudando essa visão. Alguns fornecedores estão vendo que a distribuição via agente de viagens é realmente a forma mais rápida e mais rentável de distribuir o seu produto, né? Por isso, mais de 80% dos produtos turísticos são vendidos via agência de viagens, e a gente está vendo aí os fornecedores querendo ter o agente de viagens, mesmo nesse momento em que as vendas estão praticamente zero, querendo ter o agente de viagens do seu lado. Estão fazendo lives de atualização, coisas que ajudam o agente de viagens não só na venda dos produtos daquela empresa que está realizando a live, mas também para organizar o seu dia a dia em questão financeira, em questão de trabalhar em home office.
Então, as marcas querem o agente de viagens próximo, não querem perder o agente de viagens, e os consumidores estão vendo que as vantagens reais de se ter um agente de viagens como realizador dessa viagem, dessa venda. Tem a questão da responsabilidade solidária também, né, Ferro? A gente ele é responsável pelo passageiro, como você falou, do início ao fim da viagem. Sim, mas eu acho que, na verdade, o reforço do papel do agente de viagem vai muito além desse lado, digamos, jurídico. Eu acho que no novo turismo pós-coronavírus, o agente de viagem vai ter um papel muito mais importante por dois motivos. O primeiro é que eu acho, a médio prazo, como a gente já comentou, o preço das viagens vai aumentar, a viagem vai ter que ficar muito mais valorizada e vai ter que ter muito mais conteúdo. E aí o papel do agente de viagem, justamente para escolher a viagem, organizar a viagem, vai ser mais importante do que antes. Mais ainda, pelo fato que, se você quer destinos um pouco diferentes, um pouco, entre aspas, secundários, você necessita muito mais do conselho do agente de viagem do que um destino normal, um destino clássico. Para ir para a Veneza, você não precisa de agente de viagem, eu preciso muito menos, porque todo mundo já sabe como é Veneza, e você aluga um avião, bloqueia um hotel, pronto. Se você quer fazer um roteiro na Toscana, saindo justamente das grandes cidades, você vai precisar de muito mais valor agregado, do agente de viagem, que vai te dar as boas dicas, saber se tem que alugar um carro, se tem que tomar o trem, se tem que ir de ônibus. Os hotéis que vai ter que escolher são mais complexos, porque são hotéis menores, são menos conhecidos. Então, o papel do agente de viagem, nesse tempo de pequenas unidades e de viagem muito valorizado, com conteúdo forte, o agente de viagem vai ser muito valorizado. Então, eu acredito pessoalmente que, de uma certa forma, essa crise, depois de a gente passar essa fase muito dura, vai ser a ocasião de bastante oportunidade para os agentes que poderão colocar valor agregado no serviço dado ao cliente e não somente vender só uma passagem ao hotel. Perfeito. Bom, com uma pesquisa bem ampla, abordou muitos pontos importantes, não só para mostrar as tendências que os agentes estão vislumbrando, mas também dar um pouco de norte para outros agentes de viagem que estão um pouco perdidos nesse pós-pandemia. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês, a gente está sendo bem elogiado aqui na nossa audiência, tanto no YouTube quanto no ClickMeet. Queria um comentário final de cada um sobre o que essa pesquisa traz de tendência, o que essa pesquisa traz como norte para os agentes de viagem. Vou começar com você, Anderson. Bom, eu acho que a pesquisa deixa uma mensagem otimista, né, para o mercado. Se o agente de viagens, que é dono de 80% das vendas de todos os produtos turísticos, acredita numa retomada mais rápida do que o próprio mercado, especialistas vinham apontando, porque a possibilidade disso acontecer é muito grande, né? Então, acho que a pesquisa deixa uma mensagem otimista e também isso que a gente acabou de falar no final, o poder do agente de viagens o agente de viagens sai realmente valorizado e para usar uma palavra da moda, empoderado dessa crise, porque as pessoas realmente estão entendendo a importância deles. E até falar um pouco da importância da pesquisa, já foram feitas algumas pesquisas, né, durante a crise, né, mas nenhuma delas específicas com o agente de viagens. Ninguém foi lá ouvir qual que é a dor do agente de viagens, qual que é o sentimento dele e qual que é a expectativa dele em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, é realmente dar poder ao agente de viagens, né? E essa mensagem otimista de que a retomada deve ser antes e mais rápida do que o próprio mercado vinha apontando. Ferrol? Olha, duas coisas eu acho. A primeira é que o turismo tem uma resiliência extraordinária. Já mostrou isso. Meu primeiro patrão, que infelizmente morreu há pouco tempo do coronavírus, Roger Pinson, que foi o presidente da Jet-Tour, me ensinou, quando eu cheguei lá, que nós vendemos sonhos.
e sonhos nunca vai parar de ser vendido. O pessoal vai precisar da gente, porque hoje em dia faz parte realmente o turismo faz parte do imaginário, e com certeza vai ter uma recuperação rápida, e a gente tem que acreditar nisso, porque vai ser assim mesmo. E os primeiros fatos, como a gente já falou, estão comprovando que a retomada vai ser aqui, vai ser rápido. O segundo ponto que eu acho é que os agentes de viagem vão ter muitas oportunidades agora para mostrar que o papel dele é essencial. As novas viagens que o pessoal vai querer fazer, viagens transformador, viagens para lugares menos conhecidos, necessidade de bastante segurança em todos os sentidos, vão fazer que o agente de viagem tenha uma oportunidade muito grande de mostrar que ele não é só um intermediário mecânico, mas que ele é realmente alguém que pode trazer valor agregado e que pode melhorar muito uma viagem, não somente pelo ponto de vista financeiro, mas pelo ponto de vista de conteúdo, que vai ajudar a pessoa a voltar de uma viagem transformada, com realmente aproveitando ao máximo um conteúdo muito mais forte do que talvez era antes. Perfeito. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui, tanto no Quick Meets quanto no canal do Mercado Eventos no YouTube. A gente fica por aqui. Para quem chegou um pouco tarde ou para quem quiser rever essa live, ela vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no mercadoeventos.com.br e também a Cap Amazon tem o link do Click Meeting para quem quiser rever tudo que foi discutido aqui. Muito obrigado a vocês, obrigado Anderson, obrigado Perró e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Começando.